Amém. Isaías 55, versículo 8. Se você já achou, você diz: achei. Amém. Vamos lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Diz assim comigo: assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra santa. Que nós possamos nessa noite aprender dela, Pai. Que nós possamos nessa noite ser edificados. Que nós possamos nessa noite ser consolados, exortados e fortificados, Senhor. Porque a Tua palavra é o pão vivo que veio do céu, é Jesus que nos alimenta, alimenta o nosso espírito. E nós queremos dizer para Ti, Jesus, nessa noite, nós estamos com fome de Ti. Sacia a nossa fome, Senhor, nós precisamos. Sacia a nossa fome nesse lugar, Jesus. Estamos aqui aos Teus pés, quedado aos Teus pés, para aprender da Tua palavra, assim como Maria, Senhor, estava quedada aos Teus pés, para aprender da Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. O Deus que nós servimos é um Deus de propósitos, amém? Ele é um Deus que ele tem um propósito para cada vida, Ele tem um propósito para cada nação, Ele tem um propósito para cada cidade, Ele tem propósitos no coração. E em relação às nossas vidas, todos nós aqui, Deus tem um propósito para a nossa vida. Talvez muito deles ainda não aconteceu, porque o maior culpado sou eu mesmo, que fico atrasando aquilo que Deus quer para mim. Mas quando Deus tem um propósito numa vida, Ele vai usar os meios para chegar ao seu fim. E sempre os meios que Deus usa, na maioria das vezes, não são muito fáceis. Mas o fim é muito bom. Amém? Você vai construir um grande edifício, querido, aquilo é trabalhoso, aquilo demora, aquilo é custoso, mas quando acaba a obra, ela é perfeita. Amém? É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Ele vai usar meios para concluir o propósito que Ele tem na sua vida. E nós precisamos entender que nós estamos envolvidos nesses meios. E eu preciso entender de que maneira que Deus vai agir na minha vida. Existem dificuldades nesse mundo? Sim ou não? Dificuldades existem em todas as áreas. Em todas as áreas. Aí eu quero com você meditar na vida de alguns homens, querido. Você vai ver que interessante como que Deus chega a um propósito, a um fim, e os meios que Ele usa para isso. Vamos começar com Moisés. Conhece Moisés? Sim ou não? Já ouviu falar dele? Quando fala de Moisés, que a primeira coisa que a gente lembra? O cara que abriu o Mar Vermelho, não é? Não é verdade? Só que Moisés, quando ele nasceu, o faraó viu que o povo hebreu que estava lá como escravo no Egito, e ele viu que esse povo começou a crescer, e ele ficou preocupado. Ele diz: olha, vão matar todos os meninos. Eu ia falar todos os meninos machos, é claro que se é menino ele é macho, amém? Vão matar todos os meninos machos, masculino, tá? E aí a mãe de Moisés, ele escondeu ele, colocou ele num cestinho assim, calafetou e colocou no riozinho, e foi. Esse menino foi para lá no palácio. Olha onde começa o princípio, o propósito de Deus na vida de um homem, para chegar lá no fim, onde nós vamos entender daqui a pouco. Olha onde começa. E ele foi para lá, e a filha do faraó estava tomando banho, viu o menininho, se encantou: eu quero esse menino, tal. E daí, na realidade, encurtando a história, senão a gente vai ficar falando muito da história, e não é isso que eu quero falar. A própria mãe dele, que amamentava, foi chamada no palácio lá para amamentar ele, mas foi criado pela filha do faraó. Então ele cresceu dentro
do Egito ali, ele cresceu aprendendo as culturas, as línguas. Ele aprendeu, ele estudou na melhor escola que existia na época. Então, na realidade, ele morou 40 anos no palácio do faraó. 40 anos aprendendo toda a cultura do Egito, aprendendo todas as coisas do Egito. Aí Deus tinha um propósito na vida dele. E aí Deus disse, bom, agora eu preciso levar esse menino para um lugar para mim. Eu preciso criar um meio para fazer com que esse menino venha fazer a minha vontade. 40 anos ele ficou no palácio. Aí estava tendo lá um líder lá, né, dos escravos, que estava batendo ali num hebreu, que era patrício dele, era companheiro dele, era da mesma raça, e ele ficou bravo com aquilo, ele matou aquele homem, escondeu na areia. E ele precisou fugir por causa disso. 40 anos no palácio. Aí ele vai para onde? Para o deserto. Ele foi para um lugar bem longe. E lá ele encontrou o seu sogro. E daí ali ele casou. Ficou 40 anos ali cuidando, sabe do quê? De ovelhas. Olha que interessante. 40 anos aprendendo no palácio. E depois Deus leva ele para 40 anos no deserto para desaprender tudo. Você fala assim, mas por que Deus já não fez isso antes? Querido, Deus tem os seus meios. 40 anos naquele deserto, só cuidando de ovelhas, ele esqueceu tudo do palácio. Por isso que muitas vezes a gente passa por uns desertos na nossa vida, porque Deus quer tirar da nossa mente o Egito, aquilo que a gente aprendeu no mundo. Isso é uma coisa difícil para o povo de Deus, é quando ele vem para a casa de Deus, ele vai viver no novo reino, ele esquecer o sistema do mundo e entrar em outro sistema, porque o cristianismo é um sistema de Deus, é um sistema que não falha, é um sistema que funciona, mas nós precisamos esquecer. E às vezes o propósito de Deus é assim, ele coloca nós em algum deserto para a gente começar a esquecer como o mundo faz. Ele vai dizer, meu filho, você vai ter que esquecer, porque é da minha maneira que vai funcionar agora. Então, há 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. E aí ele vai de volta depois de 40 anos para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. E aí ele andou 40 anos depois, ele liberta esse povo, passa pelo Mar Vermelho, e 40 anos ele andou no deserto, querido. Olha, primeiro ele ficou 40 anos aprendendo a ser alguém. 40 anos no deserto, esquecendo e sabendo que ele era ninguém. Depois mais 40 anos no deserto, quando ele liberta o povo, aprendendo que Deus é tudo. Você entendeu? Aprende, desaprende, para depois aprender que Deus é tudo. Então Deus usou um meio aqui. E o meio foi o deserto. E às vezes hoje não vai ser diferente, querido. Não queira ser poupado do deserto, porque deserto é bênção, o fim dele é bênção. Amém? Nós vamos aprender muitas coisas no deserto. A palavra de Deus diz, aquele povo andou 40 anos no deserto. Esse homem, ele dirigiu quase 3 mil, você imagina, a cabeça de Moisés, Deus precisava preparar ele. Eram 3 milhões, quase 3 milhões de homens para ele dirigir. Por isso que Deus fez ele sair do palácio, ficar 40 anos cuidando de ovelhas, para esquecer do palácio. Deus diz, agora eu vou ensinar você como faz, Moisés. E aí com 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas, andando 40 anos naquele deserto para a terra prometida, a roupa do corpo não envelhecia. Porque no deserto não tem como fazer roupa, querido. 40 anos no deserto não faltou comida. O maná chovia do céu. 40 anos no deserto não faltou água. 40 anos no deserto não faltou a nuvem para o proteger do sol de dia. E à noite não faltou o fogo para iluminar e aquecer as noites frias do deserto. E ali Moisés aprendeu que Deus é tudo. Viu? É no seu deserto que Deus vai mostrar para você que Ele é seu tudo. Não é a Dilma, não é quem vai emprestar, não é... Querido, Deus é seu tudo. Ele é teu sustentador, Ele é teu El Shaddai, o amamentador, aquele que cuida de você. Amém? Mas Ele tem os seus meios para chegar aos seus fins. E não importa como vai ser, mas nós vamos ser abençoados por Deus. Amém? Você está entendendo? Esquece, querido, o Egito. Desaprende do Egito.
que às vezes a gente fica 10, 15, 20, 30, não sei, tem gente que vem até mais velho para o Senhor. E todos aqueles 40, 50, 10, 20 anos que a gente veio do mundo, Deus, é nós que vamos cooperar com Ele. Quanto mais rápido nós desaprendemos do sistema lá de fora, mais rápido a gente vai chegar na terra prometida. Mais rápido Deus vai nos abençoar, vai nos tratar, vai chegar para nós o tempo. Quem determina somos as nossas vidas. Talvez para mim Deus tenha que colocar 5 anos de deserto para mim desaprender e aprender que Ele é tudo. Para outro precisa de 10, para outro 1 ano. Tem gente que nem já chega na casa de Deus, já está todo dado para Deus. Cada um é cada um. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus tem um propósito. Para provar para você e mostrar para você que Ele é seu tudo. Amém? E Ele vai fazer isso na sua vida. Glória a Deus. Então ele aprendeu que Deus é libertador, que Deus é sustentador e que Deus é tudo, querido. Deus é tudo. Vamos falar de José. É uma outra história muito linda. Então nós vamos entender o que? Deus tem um propósito na vida de José. E quando começou esse propósito? Antes da fundação do mundo, Deus já tem os propósitos para todas as pessoas. E José já era escolhido antes que ele nascesse. E quando ele nasceu, querido, ele era um dos mais novos dos filhos. E ele era muito amado por Jacó. E ele começou a ter uns sonhos. E ele sonhava que 12 feixes se encurvavam diante dele. E o sol e a lua também se curvavam diante dele. Deus estava mostrando para ele qual que era o propósito de Deus na vida dele. Que ia engrandecê-lo. Ele contava isso para sua família, eles ficavam meio bronqueados, porque ele tinha 12 irmãos, 12 feixes, né, que se dobravam, o sol e a lua, o pai e a mãe. E eles falavam, pô, mas esse menino está muito orgulhoso. Não, era o propósito de Deus para a vida dele. Só que o que acontece? Aí que é estranho o jeito de Deus escrever as histórias. Ele, por ciúmes, ele é jogado em uma vala, em um poço. Ia passando naquele exato momento, o Egito sempre está no meio das histórias, né? Aí ia passando uma caravana de pessoas que iam voltando para o Egito, e eles venderam esse menino, esse irmão dele, né? O José tirou ele do poço e vendeu para aquela caravana como escravo para ser levado para o Egito. Imagina um menino de 17 anos, um jovenzinho. Meu filho tem 16, vai fazer 17, um meninão, um frangão, né? Vamos falar assim. Novinho. Imagina a cabeça desse menino sendo levado, não tinha idade para isso, como escravo. E ele não entendia, os meus irmãos fizeram isso comigo. Mas perceba, querido, Deus escreve as coisas de uma maneira tão estranha. Por isso que nós nunca vamos conhecer Deus. Ele tem as suas maneiras todas diferentes de ser. E aí ele é vendido como escravo. Imagina a cabeça dele. Chega lá, como escravo, ele podia começar a questionar. Nossa, pai, mas eu via 12 feixes se curvando. Eu via, o que está acontecendo? Mas ele não abria a boca, querido. Ele era um menino fiel a Deus. E aí ele foi levado ali na casa de Potifar, que era um chefe da guarda. Olha, ele era chefe da guarda do faraó. Então ele foi parar na casa de um cara muito importante. E ele poderia ter pensado assim no seu coração, puxa, agora quem sabe, né? Esse chefe da guarda fala com o faraó, eu vou ter um serviço depois melhor. Quem sabe agora meu sonho vai se realizar de Deus me exaltar. Mas aí não acontece isso, as coisas pioram um pouquinho mais. Porque a mulher de Potifar achava ele um garotão muito lindo e se encantou com ele, queria fazer as coisas erradas com ele. E aí quando uma vez ela atacou ele, ele tirou uma parte da sua roupa e deixou com ela e foi embora. E ela, para não se complicar, quando o marido chegou, diz, o menino que você trouxe aqui estava com graça comigo. Aí pegou ele e colocou ele numa cadeia. Vai entendendo o que vai se passando na cabeça do menino desse. E esse menino de 17 anos ficou na cadeia 13 anos. Eu não estou falando um dia, nem 2 dias, nem 1 ano. Ficou 13 anos. Você imagina a cabeça desse rapaz ali tendo a sua juventude toda na cadeia. Ele não teve juventude. Ele estava na adolescência, 17 anos para jovens, e ali ele passou toda a sua juventude. Mas Deus o exaltou também na cadeia. Ele era chefe ali, ele era confiável, mas estava numa cadeia.
Agora você imagina a cabeça dele dizendo: Senhor, e os meus sonhos? Senhor, e os teus propósitos na minha vida? Mas ele ficou firme, querido, com o Senhor, porque Deus tem seus meios para chegar ao seu fim. E aí, quando ele estava com 11 anos na cadeia, preso, aí teve um rapaz lá que foi preso, um copeiro, e ele teve um sonho, que ele estava com um cacho de uva, um cesto sobre a cabeça com 3 ramos, e ele pegava as uvas e espremia no copo do faraó, porque ele tinha sido preso. Ele já era copeiro, mas ele tinha sido preso por umas coisas que ele falou. O faraó mandou ele para a cadeia. E aí José, que estava na cadeia, interpreta o sonho dele, diz: olha, esses 3 ramos são 3 dias, e a uva que você está espremendo são 3 dias que você vai estar de volta no teu serviço, e você vai estar servindo o faraó de novo. Aí José disse assim para ele: olha, eu interpretei teu sonho, mas não esquece de mim, fala de mim para o faraó. E o que o cabeçudo fez? Não falou para o faraó. De 11 anos ele ficou esperando mais 2 na cadeia. Querido, Deus nunca atrasa, viu? Ele também nunca adianta, ele é pontual. Quando você tem que ser abençoado aqui, é aqui, se é lá, você vai esperar. Mas o importante é estar firme no Senhor, como José. Eu não vejo no texto em lugar nenhum dizendo que ele blasfemou contra Deus, que ele praguejou contra Deus e que ele dissesse assim: não quero mais esse Deus. Por isso, querido, olha, a melhor coisa a fazer quando você não está entendendo nada e as coisas estão de ponta cabeça, ó, não reclame, não murmure. Ou melhor, você abre a tua boca sempre para agradecer. Sempre dai graças ao Senhor, sempre. Sempre dai graças, porque o Senhor te sustenta. O Senhor dá ordem, querido. Olha como que Deus é lindo. Deus, para ele não tem limites. Elias profetizou seca sobre a terra, e ele estava na terra que tinha seca. E aqui, como é que um profeta desse vai sobreviver? Ele mesmo profetizou, ele vai estar debaixo da maldição? Não, ele é profeta, ele é separado, ele é homem de Deus. O que Deus fazia para ele? Mandava um urubu levar carne todos os dias fresca para ele. Não é irônico isso aí? É engraçado, o urubu aparecia com carne para ele lá. Eu acredito que Deus escolhia picanha, filé mignon, as partes nobres. É meu filho, eu não vou deixar de sustentá-lo. E aí, quando completou 13 anos que ele estava na cadeia, o que acontece? O faraó agora teve um sonho, que ele via 7 vacas gordas saindo de um rio e comendo lá, e daqui a pouco saiu 7 vacas magras e feias também daquele rio, que vinha e comia as 7 vacas gordas. E aí dizia: agora quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin, viu? Quem poderá me ajudar? Quem estava lá com ele? O copeiro-chefe, que 2 anos atrás o cabeçudo esqueceu de falar. Aí ele lembrou: tem um cara lá na cadeia que ele interpretou meu sonho e cumpriu. Eu vou chamar ele, pode? Aí chamou lá, disse que ele estava barbudo, teve que tomar um banho, fazer a barba para comparecer diante do faraó. O faraó falou o sonho para ele, e José disse: olha, será que... Por isso que eu falo, homem de Deus é homem de Deus. Ele é usado, querido, de qualquer maneira, na cadeia, em qualquer lugar, em qualquer situação. Homem de Deus é homem de Deus. E ele abriu a boca falando: 7 vacas gordas são 7 anos de grande fartura que haverá sobre a terra. E 7 vacas magras que comeram as gordas serão 7 anos de grande fome que virá sobre a terra. Muito bem, menininho. Ele achou graça em José. E diz: a partir de hoje, então, você vai ser meu governador. Você vai governar sobre tudo. E você vai encher os celeiros. Você vai, nesses 7 anos, guardar tudo aí para que nos 7 anos de fome nós possamos sobreviver. Depois de mim, disse o faraó, depois de mim, nem o Potifar, que já estava lá, chefe da guarda, depois de mim, você manda em tudo. 13 anos, por que precisou de 13 anos? Fala para mim. Porque José governou 80, você já imaginou 80 anos um homem governando? Ele morreu com 110 anos, foi com 17, mais 13, 30, e depois governou 80 anos. Então, para José não subir na cabeça o que Deus tinha para ele, para salvar o seu próprio povo,
Deus disse: menino, você vai ter que ficar uns 13 anos para ficar, afinadinho. Dali, aí você não vai mais se exaltar. Se precisasse de um, Deus deixava um. Deus precisou deixar ele 13 anos para preparar para um fim. E os meios não importam, o que importa é o fim dos propósitos e os planos que Deus tem para mim. E eu não posso discutir com o oleiro, dizer o que ele tem que fazer, de que jeito tem que fazer. Hoje tem essa teologia, querido, que as pessoas botam Deus na parede e falam o que ele tem que fazer e dá ordem para ele. O que eu aprendo da palavra é ele que dá ordem, querido. Dá ordem aos anjos, dá ordem à natureza, ele dá ordem para tudo, ele dá o que ele quiser. O animal que é burro ele faz falar. Teve a jumenta na Bíblia que falou com Balaão. Para Deus não existem limites. Como que eu vou discutir com um Deus desse? Então o que ele está fazendo na minha vida, não é na sua, viu? Mas o que ele está fazendo na minha, ele está fazendo do jeito que ele quer fazer. O que eu tenho que fazer é aprender a lição, estar preparado, seguindo, sem reclamar e sem murmurar, porque Deus tem um fim na minha vida, e no seu também. Amém? Então ele precisou de 13, porque ele ia passar 80 anos governando. Foi o suficiente, querido. Em 80 anos você não vê José subindo na cabeça e se perdendo com a bênção. Tem gente hoje que está querendo acelerar a bênção, e se acelerar, querido, você se perde. O que Raquel falou? Raquel e Lia era esposa de Jacó. E Raquel tinha ciúmes da Lia, porque Lia dava filhos e ela não dava. E ela teve um filho e ela ficou com ciúmes que a outra tinha mais. E ela falou uma frase assim: dá filhos, Deus, senão eu morro. Aí Deus deu mais um, o que aconteceu? Morreu. Morreu no parto. Filho Benjamim que nasceu, que foi o irmão de José. Ela deu José primeiro, depois Benjamim. Dá filho se não morro, dá casa se não morro. A pessoa ganha casa e morre, porque muitas coisas não estão na hora certa. Me dá mais carro se não morro, me dá mais dinheiro se não morro. E vai morrer. Saiba esperar em Deus, querido. Amém? José, Deus teve um meio para ele, querido, mas para chegar a um fim. E aquele povo, quando Jacó morreu, o pai de José, porque ele acabou levando toda a sua família para o Egito depois. Depois reconheceram que ele era o José, que eles tinham vendido como escravo. E a história vai. E aí os irmãos ficou com medo quando José morreu. Diz: agora, como o nosso pai morreu, ele vai matar a gente aqui. E eles ficaram todos desesperados. José chorou e diz: olha, não vou fazer nada disso com vocês não. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Se preocupa, querido, com as coisas ruins que as pessoas estão fazendo para você. Se você está na mão de Deus, sabe o que Deus faz com as coisas ruins? Transformam ela em bênção. Venderam ele como escravo. Na realidade, eles estavam fazendo dele um grande governador do maior império da época, sem saber. E tem muita gente querendo fazer mal para a gente. Mas se você está na mão de Deus, Deus transforma o mal em bênção. Não se preocupe, não pragueje, não amaldiçoa. Não vai, querido, fazer feitiçaria evangélica. Não vai fazer nada. Não vai botar o nome dele na boca do sapo, não. Amém? Não faz isso, não. Não vai costurar, não. As pessoas hoje complicam. Deixa Deus fazer. Fica firme. Propósito de Deus para ele foi preparar um coração preparado para governar. Você sabe que Deus tem dado governos na nossa mão. Nós temos coisas que nós governamos em nossa mão. Somos seres que sabemos governar. Ou melhor, Deus nos deu esse dom de governar. Saber governar a gente nem sabe mesmo, né? Mas deixa Deus se preparar. Porque aquilo que Ele vai dar para você cuidar e governar, antes dEle fazer isso, Ele vai preparar o seu coração. Para que a hora que você esteja ali como José, você faça a coisa certinha, com o coração certo, sem desviar, sem cair da bênção. Amém? Outro cara que eu quero falar com você, outra pessoa, é Abraão. Abraão, querido, ele teve uma promessa, um chamado de Deus. Deus chama ele de uma terra para levar para outra e fala: olha, eu quero você, Abraão. Escolheu Abraão. E ele sai com sua família e vai. Querido, Abraão, ele entendeu quem era Deus, ele aprendeu a amar esse pai que é Deus, e ele fazia altares, ele fez 3 altares,
E altar significa um lugar onde você adora a Deus, onde você reconhece que Deus é seu tudo. E ali você coloca a sua vida. E ele fez 3 altares. Um em Siquém, quando ele já saiu. Depois, mais para frente, ele andou entre Betel e Ai, ele fez outro altar. E depois ele fez também um em Hebrom, quando ele se separou de Jacó. Então você perceba que ele tinha uma visão: eu tenho que fazer altar ao meu Deus. Eu tenho que prestar culto a esse Deus que me chamou e me sustenta, porque ele já era o homem mais rico de toda a terra, viu? Um cara que saiu da cidade de Ur, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E Deus enche ele de riquezas, porque Deus dá para quem ele quer dar, o quanto ele quer dar, amém? Quanto pode se portar. É o coração que decreta isso, querido, amém? Aí ele foi, levantou 3 altares para Deus. Só que o que acontece? Com 75 anos ele recebe uma promessa que nasceria um filho dele, do qual descenderia uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas, do qual Jesus nasceu dele, da geração da descendência de Abraão, que nós somos abençoados em Cristo Jesus, amém? Aí o que acontece? 25 anos ele esperou, de 75 aos 100 anos nasce Isaac. Só que quando nasce Isaac, o que acontece? Aonde você vê mais ele fazendo altar para Deus? Acabou o altar, agora é o Isaac. Antes ele vivia olhando para as estrelas, porque Deus tinha feito a promessa: conta as estrelas do céu. Abraão, você vai ter um filho e vai encher o mundo com essas estrelas. E ele vivia olhando para cima. Quando o Isaac veio, querido, ó aqui, nem altar e nem mais estrela. O negócio dele era só o Isaac. Isaac era tudo para ele. E Deus usou um meio para tratar com o coração dele, né? Porque às vezes Deus dá as coisas, a gente não sabe cuidar das coisas. Nada é nosso. Você sabia que nada é nosso? Ah, o meu filho e minha filha não é seu. Ah, a minha esposa não é sua. Ah, meu marido não é seu. Tudo é de Deus. Ele estava com Isaac. Deus diz assim: eu vou usar um meio para tratar com o coração dele. E qual foi o meio que Deus usou? Me dá seu Isaac, filho. Você não está fazendo mais altar? Esqueceu de mim, meninão? Então agora você vai fazer um altar, mas lá você vai colocar o seu Isaac. Você precisa aprender a me dar tudo. Porque a gente fala que dá tudo para Deus, mas quantos Isaacs nós temos na nossa vida que a gente não abre mão dele? Pode ser, eu não sei qual o nome do seu Isaac, se é que você tem. Eu acredito que todos às vezes tem um Isaac ou o outro precisa soltar, querido. Porque se você não der, Deus vai criar uns meios para que uma hora você vai ter que fazer um altar, colocar o Isaac lá e dizer: Deus está aí. De coração, porque ele conhece o coração. E Abraão tinha parado de fazer altar, agora ele teve que fazer um, mas para botar o seu filho. Para ele parar de endeusar o seu filho e olhar para Deus que deu o filho. E aí ele coloca lá, e quando ele foi sacrificar Deus disse: para, já conheço o teu coração. Já vi que você passou na prova. Aí, querido, ele teve preparado para continuar criando o seu filho. Mas vê, Deus tem propósitos. Deus sempre chega a um propósito do jeito da sua maneira. Então eu não posso parar de fazer os meus altares. E sempre nesses altares eu tenho que continuar minha vida fazendo. Não posso parar, porque o dia que eu parar, porque eu tenho um Isaac. O Isaac me tirou do altar e Deus vai pedir esse Isaac. Solta tudo para Deus. Diz para quem está do teu lado: solta tudo para Deus. Tudo, querido, tudo. Deus curou ele o quê? Da idolatria. E ensinou o princípio da devolução. Eu te dei, você me devolve. Ana estava chorando lá: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Todo ano subia a chorar porque queria um filho, ela era estéril. Quando Deus deu a bênção para ela, ela disse assim: olha, eu vou devolver para o Senhor. Depois que ele desmamar, eu vou trazer para ser sacerdote na tua casa. Olha que lindo isso. É diferente da Raquel que eu falei agora. Ela queria, sabe por que ela queria? Porque a outra tinha mais filho com ela, mais filho que ela, e ela queria concorrer. A Ana já não, a Ana tinha outro coração. Me dá, Senhor, que eu te devolvo. É o princípio da devolução, querido. Tudo que vier na tua mão, devolve para Deus. Tenha como se não tivesse, tenha como se não fosse seu, mas fosse de Deus.
Até coisas materiais, o teu carro não é meu, pai, é teu. O Senhor me deu e permitiu para que eu pudesse andar com ele. Tudo é de Deus. Amém? Senão ele vai se tornar um Isaac. Oh, glória a Deus. Estamos no tempo, vamos continuar. Vamos falar de outra pessoa. Jacó. E eu ia falar agora isso aí. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir. É uma música antiga. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir. Antiga essa, hein? Jacó, o nome dele significa o quê? Enganador, suplantador. Quando ele era gêmeos com Esaú, quando a mãe dele foi dar à luz, o outro que saiu primeiro foi Esaú. E ele saiu agarrado na onde? No calcanhar dos pés de Esaú. Desde pequeno ele já queria roubar a bênção. Mas não é, querido. Eu já falo para você também, já adianto para você, que Jacó não fez nada de errado. Jacó já foi escolhido antes que ele nascesse, que ele seria a pessoa que ia receber a bênção. Sabe por quê? Deus conhecia o coração dele, conhecia o coração de Esaú. O coração de Esaú não estava em Deus. Por isso que Deus, desde o ventre, já escolheu ele. Mesmo que ele não fosse o primeiro filho, porque era sempre o primeiro filho que recebia a bênção. E ele era muito mais abençoado que o segundo. Mas aí Jacó cresce, aquela história toda. Vou resumir também porque é uma história longa. E o seu pai, quando estava bem velho, já cego, não enxergava, ele enganou, né? Ele fez uma trama lá, ele com a mãe dele, que quando Esaú saiu para caçar, ele correu lá falando que ele era Esaú. Como ele não tinha tantos pelos como Esaú tinha, ele vestiu uma pele lá de ovelha, de carneiro, não sei, não lembro agora, acho que é a ovelha. E passou, o pai passava, mas você é Esaú mesmo, meu filho? Sou Esaú. E ele recebeu a bênção. Isso gerou um conflito familiar, porque quando Esaú chegou, Esaú queria matar ele de todo jeito. E ele, pernas para quem te quer, né? E foi embora, querido. Foi lá para as terras de Labão, lá onde ele arrumou as esposas dele, ficou acho que 21 anos lá, né? Casou 7 anos para casar com uma, 7 anos para casar com a outra, foi mais 7 anos para conseguir os animais dele e tal, e ele volta. Quando ele está voltando, ele vinha para reconciliar com seu irmão Esaú, que queria matar ele. E ele estava tremendo de medo, porque diz, eu vou chegar lá, eu vou tomar um pau desse cara, eu acho que eu vou morrer, né? Não sei se ele fosse meio parente tiririca, ele ia falar, eu vou morrer. E ia mesmo. Aí quando ele chegou no Val de Jaboque, querido, ele fez assim, ele passou os animais, ele passou as esposas e ficou sozinho lá. Falou, eu preciso ficar só. Amanhã eu vou encontrar com meu irmão. Coisa, o que vai acontecer? E você sabe o que acontece naquela noite? Aparece o anjo do Senhor para ele. E ali o anjo do Senhor é com A maiúsculo. Era Jesus antes da encarnação. Ninguém conhecia como Jesus. Então ele chamava anjo do Senhor. Porque ele não tinha nascido no ventre de Maria ainda. Aí eu pergunto para você. Jacó lutou com o anjo ou o anjo lutou com Jacó? Mas lá no texto está escrito que o anjo que lutou com ele. O anjo começou a briga. Aí, por quê? Nós vamos entender qual é o propósito. Porque nós estamos falando dos meios para chegar num propósito. Entendendo os propósitos de Deus. Aí o que acontece? Aí o anjo começa a brigar com ele. É como se fosse assim, puxa, eu tenho que amanhã resolver uma coisa, eu tenho que ir lá conversar com Esaú, e eu acho que eu não sei se ele vai me bater, e agora, antes de acontecer isso, eu já estou numa outra luta aqui, que coisa difícil. Eu estou fugindo de luta e me aparece uma noite, e o anjo lutando com ele, e ele lutando com o anjo, e passou a noite lutando. Quando chega de manhã, o sol clareia, o anjo diz, bom, tem que ir embora, porque se o anjo quisesse, era o próprio Jesus, ele, amassava ele no chão, fazia ele... Aí o anjo, que era o próprio Senhor Jesus, deu aqui no quadril dele, ele deslocou e caiu no chão e disse, eu não te largo, se o Senhor não me abençoar, o Senhor não vai embora, eu quero a bênção. Por isso que Jacó segurou o anjo, né? E não deixou subir. Aí, querido, o anjo olha para ele e diz assim, qual é o teu nome? Ele diz Jacó, quer dizer, na língua dele é como se ele estivesse falando assim, enganador. Ele diz, pois é, a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Jacó, enganador. A partir de hoje o seu nome é Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que busca a bênção em Deus, que lutou com Deus como um príncipe. Você sabe por que Deus usou esse meio, querido?
Porque aqui nós vemos uma mudança de caráter. Jacó até ali era enganador, era suplantador, ele tinha um caráter. A partir dali, Deus muda a vida dele. Jacó, você vai encontrar com o seu irmão, cara. Você precisa mudar, você não é mais enganador, suplantador. A partir de agora você é um abençoado. Você está livre desse mal. Você está livre desse mal. O seu nome é Israel. E ali ele foi abençoado, querido, para encontrar com o seu irmão e dar tudo certo. E às vezes a gente vai enfrentar uma luta amanhã, ou a semana que vem, alguma coisa muito séria, e parece outra aqui. Por que apareceu essa aqui? Deus está querendo forjar o seu caráter, Deus está querendo mudar o seu caráter. Porque caráter é tudo aquilo, é um conjunto de coisas que eu faço, são ações, e às vezes o meu caráter está mal, e Deus quer que o meu caráter seja um bom caráter. E Ele vai criar situações em nossas vidas, que nós vamos chegar como Jacó, a gente vai agarrar nos pés de Deus e falar: Senhor, se o Senhor não me abençoar, não deixa o Senhor ir, não. Me abençoa, Senhor, muda o meu caráter. E Deus vai mudar, querido. Amém? Deus vai mudar, Deus já está mudando. Então nós vemos um meio, querido, que Deus usou. Aí vamos para o Novo Testamento, nós já estamos acabando de começar. Aí tem lá, Jesus tinha acabado de fazer as multiplicações dos pães. Olha que coisa linda, né? Por isso que eu falo, para Deus não há limites, queridos. Para Deus não há limite. Quem ouviu outro dia falando que, sabe que foi num curso, que tinha só uma caneca de arroz assim, para fazer para mais de 100 crianças. O missionário que foi pregar no Bevan. Quem estava contando é o pastor Paulo II, é verdade. E ela falou assim, mas não vai dar, não vamos nem pôr só uma caneca para 100 crianças, um tacho desse tamanho. Ela falou: pode pôr, porque Deus vai honrar, Deus é nosso sustentador, pode pôr. Ela pôs lá, começou a mexer, encheu até na boca de arroz. O meu Deus, querido, não tem impossível para Ele. Alimentou, Ele tinha acabado de alimentar uma multidão. Multiplicação de pães e peixes para quase 15 mil pessoas. E aí, se tivesse 100, e daí? E se tivesse 1 milhão, e daí? E se tivesse 7 bilhões? Quanto tivesse, Ele ia alimentar. Porque para Ele não importa, querido, a quantidade. Ele é o Deus de tudo. Aí o que acontece? Jesus compeliu os seus discípulos, diz o texto, monta nesse barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. Quem que deu a ordem? O próprio Jesus. Aí Jesus disse assim: eu vou subir ao monte orar e vocês vão para lá. Tá, amém. Os discípulos pegaram o barquinho e foi. Jesus subiu no monte orar. E lá ele estava orando e falando com o Pai. Se Jesus precisou de oração e de orar, quem somos nós para falar que nós não precisamos de oração, né? De vida de oração. Ele, como um homem, precisava orar. E aí ele subiu a orar, amém. Aí diz que lá pela terceira vigília da noite, ou quarta vigília da noite, que era mais ou menos as vigílias romanas eram divididas de 3 em 3 horas. Então das 6 às 9 a primeira, da 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira e da terceira para a quarta. Então nesse horário, olha, desde quando eles saíram à tarde até às 3 da madruga, entre 3 e 6, eles enfrentaram uma tempestade terrível. Diz que as ondas batiam no barquinho e os caras ali que eram pescadores estavam morrendo de medo de morrer. E batia, e chovia, e ventava. Eles não podiam questionar assim: Jesus errou. Como que ele nos manda vir aqui para a gente morrer no mar? Será que Jesus não pensou? Ele não é profeta? Onde Jesus estava com a cabeça? E muitas vezes a gente pensa assim de Jesus, querido. Puxa, eu estou obedecendo o que Jesus mandou, Ele mandou. Eu estou sentindo que é para fazer isso. Foi falado para fazer isso. E está dando tudo errado. E as ondas estão vindo. E o vento está soprando. Eu vou morrer, Jesus, o Senhor errou. Jesus nunca erra. Jesus não tem plano B, Jesus só tem plano A. E quando Ele fala, aquele plano é aquele. Vai, segue, faz porque vai dar certo. Noé, está aí a planta. Você nunca viu barco, mas a primeira vez você vai construir um barco com a minha planta. Faz aí do jeito que eu estou falando, porque vai vir água sobre a terra. E ele confiou 120 anos, não, 120 não foi 120 anos que ele construiu. Foi alguns anos lá que ele construiu e fez o barco. Seguiu o plano.
Ele poderia dizer, Senhor, mas não tem chuva, não vem, o Senhor está fazendo passar o maior mico, todo mundo tirando sarro de mim, porque não existe chuva. Mas que ele foi firme até o fiel no plano de Deus. E na hora certa ele entra para dentro, querido, fecha a porta e a água vem. Mas parece que estava dando tudo errado para os discípulos. Mas o que acontece? No meio da tempestade, no momento mais terrível, quem aparece andando sobre as águas? David Copperfield. Não! Aquilo lá é uma farsa. Jesus Cristo. Porque águas e ondas que se levantam significam dificuldades que vêm contra as nossas vidas. Jesus anda sobre elas. As dificuldades estão sobre a autoridade dos pés do Senhor Jesus. E ele veio andando, eles pensaram fantasma, quer dizer, para piorar, né? Nós vamos morrer, ainda vem fantasma para assustar nós. Fantasma! E começaram a gritar. Aí Jesus disse assim, não temas, sou eu. Aí o Pedrão, mais atirado, como sempre, se for o Senhor, então manda eu ir andando sobre as águas. É aquela história que Pedro sai andando, né? Pela palavra que Jesus Deus então vem, e ele vem andando, né? E aí Pedro se decai da fé ali, e Jesus toma ele, leva para o barco, aquela coisa toda. Ele diz, para vento, acalma a tempestade, e tudo. Querido, nada dá errado na nossa vida se estamos no plano de Deus. Jesus mandou você atravessar, atravessa. Jesus mandou você pegar o barquinho e vai. Mas eu peguei uma tempestade, tem coisa errada. Não tem coisa errada, Jesus está no plano. Jesus tinha um propósito de mostrar para eles que Ele é Senhor da natureza. Ele manda nos ventos, no mar, porque eles mesmos disseram, quem é este que até o mar e o vento faz acalmar? Eles não tinham tido essa experiência com Jesus. Viram pães se multiplicar, mas ainda não tinham visto um homem andar sobre as águas e depois dizer para a tempestade, para. Então, se você está no meio de uma tempestade, fique firme no Senhor. Porque a hora que Jesus diz assim, para, ela vai parar. E a bonança virá sobre a tua vida. Mas tudo tem um propósito. Ele quer ver a sua fé. Ele quer ver até onde você confia nele. Ele quer ver se você não vai olhar para ele e dizer, fantasma! Ele diz, meu filho, você não tem comunhão comigo, não me conhece. Como que você me chama de fantasma? Amém? Confie nesse Deus. Deus tem os seus meios para cumprir os seus propósitos. Viu, querido? Glória a Deus. Vamos encerrar. Vamos encerrar porque senão ele vai longe. Nossa, está calor, não está? Eu esquentei aqui, hein? Vocês estão com frio? Olha, antes de encerrar, eu vou falar de Paulo e Pedro. Não vou falar, acho que até passou passagem que nós lemos aqui, né? Essa aqui é do final. Paulo, olha o que Deus faz. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ele estudou na melhor universidade de teologia da época, aprendeu tudo da palavra, aprendeu tudo do Velho Testamento, e não foi só teologia. Ele era de Tarso, ele aprendeu teologia, ele aprendeu filosofia, ele era um cara estudado. E aí ele se converte. Quando ele se converte, que é aquela história que ele cai do cavalo e a partir dali ele tem um encontro com Jesus, ele vai servir a Jesus. Ele era um judeu autêntico, filho da tribo de Benjamim. Aonde que Deus manda ele ir? Aos judeus ou aos gentios? Aos gentios. Cara, mas eu entendo tudo de judeu. Não, filho, é do meu jeito, vai lá com os gentios. Porque gentil até para o judeu era uma raça meio inferior, né? Que seríamos nós hoje, que não somos judeus para eles, né? Mas espiritualmente, nós já somos. O Romanos fala que nós somos judeus espirituais, nós somos. Da descendência de Abraão, com a bênção que vem lá de Abraão. Alcançou as nossas vidas. Aí, ele entendia tudo. Ele era o cara certinho para ficar em Jerusalém e plantar a igreja. O que Deus falou para ele? Não, filho. Você entende tudo de judeu? Vai com os gentios. Aí tinha um pescador que era indouto, quase não conhecia nada. Ele conhecia a palavra, mas ele não era um cara muito estudado, muito de escrever. Ele tinha dificuldade de escrever. Ele era um pescador. Era um Zé Ninguém hoje. O que Deus fala para ele? Quem vai ficar em Jerusalém para implantar a igreja no meio dos judeus? O cara que não entende nada quase da própria raça dele, da própria cultura dele. Pedro, você fica aqui com os judeus. Senhor, mas eu entendo. Não é você, sou eu. Eu entendo tudo judeu. Você não vai para os gentios. Então o que eu quero explicar para você, que Deus tem uns meios, uns propósitos diferentes do que a gente acha que é. Quando a gente acha que uma coisa é de um jeito, Ele faz do outro.
Quando a gente acha, não, esse cara prega, esse não é, às vezes ele vai pegar o que não prega. Não, esse ele bota a mão, ele faz nascer até cabelo. Ele fala, não é esse. Ele escolhe as coisas que não são, querido, para confundir as que são. Aí está o doutor lá que estudou 10 anos, 5 anos, 10 anos, entende tudo de medicina. Aí o seu Zé da esquina ali, que é cheio do Espírito Santo, ele ora para o cara que tem câncer e o cara é curado. Aí o médico está lá, que estuda tantos anos, e o cara morre nas mãos dele. Por quê? Eu escolho as coisas que não são para confundir as que são. As que não têm sabedoria nenhuma para confundir os sábios. Dá para entender um Deus desse? Dá para entender um Deus desse? Por isso, quanto menos nós formos, mais nós seremos, entendeu? Menos de mim, mais o Senhor. Quanto menos você encher a sua bola, mais Deus enche a sua bola. Deixa Ele encher, querido. Quando Ele enche, funciona. Quando a gente enche, ela fura. Murcha. Amém? Deus quer chegar num fim na sua vida. Ele tem planos para você. Não importa os meios, querido. Vai aí andando com o Senhor, dia após dia, de mãos dadas com Ele. Sobe no monte, no vale da sombra da morte, não importa, eu estou com o Senhor, Ele está comigo, Ele é o plano da minha vida, Ele é o propósito, eu estou com Ele, eu sei que eu vou para o lugar certo. Eu estou no caminho que é Jesus e eu sei que eu vou chegar num lugar. E Ele vai me levar lá, porque Ele é o caminho, eu ando sobre Ele, sobre a sua vontade. Amém? E para encerrar, nós vamos ler essa passagem assim, ó, de Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. É nós que sabemos ou é Deus? Ai, Senhor, mas eu me conheço. Deus vai falar, você não conhece? Não, eu que conheço. Você sabe que a gente nem conhece tanto a nós, que às vezes a gente vai no psicólogo. Para o cara entender a gente, que a gente não está entendendo. Não é? Tem gente que vai no psicólogo, eu não estou entendendo mais nada. Aí o psicólogo tem que falar com você. Ô menino, é assim menino, fala mais aí. Aí você vai falando, porque o psicólogo trabalha em cima do que você está falando. Ah, tá, então é aqui, ó. É lá. A gente acha que entende, a gente não conhece nós não. Eu, o Senhor diz, é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei sobre você, eu é que sei os planos. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por que ele estava falando isso para Jeremias? Para o povo que estava indo para o cativeiro, não estava entendendo. O Senhor está com um plano de maldade com nós. Ele está maldoso, está mandando nós para o cativeiro. Por que está mandando? Por causa da idolatria. Por causa que aquele povo, cada 7 anos precisava descansar a terra, e por 10 vezes eles não fizeram isso. Então se você somar vai dar 70 anos. 70 anos, tinha uma lei que cada 7 anos tinha que descansar a terra. Vocês não fizeram descansar, agora eu vou fazer de uma vez só. Vocês vão para lá, e 70 anos a terra vai descansar. Ah, mas o Senhor está com maldade com nós. Não, o Senhor diz, eu sei que pensamento tem a vosso respeito, é para paz. Vocês vão lá, vocês vão ser curados da idolatria, vão voltar um chuchuzinho. O Senhor é que sabe que pensamento tem a vosso respeito. Às vezes a gente acha que aquele mal é por causa de tanta coisa que a gente fica pensando. Acho que foi o vizinho, acho que eu briguei com não sei, não sei o que, aquele outro, aquele lá. Não. Às vezes aquele mal é Deus que está colocando aquela coisa para você endireitar, querido. Viu? Para endireitar. Às vezes a árvore está crescendo tudo torta assim, aí Deus bota uma estaca lá e puxa. Vai doer um pouco, vai ter que amarrar e ficar lá um tempo forçado até você se acostumar com aquela postura. É onde Deus te quer. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos.